pandemia da Covid-19 reduziu em quase 2 anos a expectativa de vida aqui no país. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, que o mundo vem experimentando aumentos sucessivos na longevidade, na expectativa de vida. No Brasil, desde 1945, que a gente bate recordes consecutivos na expectativa de vida. A expectativa de vida em 1945 no Brasil era de 45 anos de idade e em 2019 ela já tinha atingido um patamar próximo a 77 anos de idade. No caso das mulheres, já estava ultrapassando os 80 anos de idade de expectativa de vida. Ou seja, é como se a cada ano a gente tivesse ganho 5 meses de expectativa de vida. Com a pandemia do Covid, infelizmente, esse ciclo de 75 anos de ganhos de expectativa de vida parece que terá pela primeira vez uma regressão. Diversos estudos, inclusive um recentemente publicado por pesquisadores da Universidade de Harvard, indicam que o Brasil pode perder até 2 anos de expectativa de vida, 1,94 ano para ser mais preciso. Ou seja, é como se a gente retornasse ao patamar do ano de 2013 em termos de expectativa de vida. Essa pesquisa identificou que a expectativa de vida do brasileiro foi reduzida a patamares vistos em 2013, o que é bastante preocupante. E essa estimativa se baseia nos índices de 2020. Como a pandemia no Brasil piorou em 2021, existe o risco de que essa perda seja ainda maior caso a pandemia não seja controlada ao longo do ano. Uma coisa importante a se destacar é que isso é uma estimativa, uma projeção e não um indicador oficial pelo qual a gente pode confiar plenamente ainda. O Brasil não realizou o censo de 2020, por conta da pandemia, um censo que é realizado a cada 10 anos, sempre em anos cheios, 1990, 2000, 2010, 2020, e possivelmente não fará também em 2021 por falta de verba, porque não alocou no orçamento a quantidade de dinheiro necessária para um projeto como esse. A proposta de orçamento do governo para 2021 prevê o corte de recursos do censo demográfico. O IBGE teme que isso torne a pesquisa inviável. Agora, essa queda não é exclusiva do Brasil. A pandemia, como é um fenômeno global, ela deve atingir outros países também. No caso dos Estados Unidos, calcula-se que eles perderão no ano de 2020 algo como 1,1, pouco mais de um ano de expectativa de vida, cujo índice não é exatamente igual. Tem entre a população de latinos essa perda de 2,4 anos e no caso da população negra essa perda pode ser de até 3 anos, o que mostra que até mesmo a morte, que é o mais democrático de todos os fenômenos na Terra, parece pesar um bocado mais para quem ganha menos. CDC reporting US life expectancy dropped in the first half of 2020, shaving off at least 1 year of life. It's the biggest decrease since World War II. Agora, os Estados Unidos já eram uma espécie de ponto fora da curva em termos de longevidade, sobretudo quando a gente considera os países desenvolvidos. Eu gravei um vídeo no final de 2019, lá em Nova York, onde eu mostrava que os índices dos Estados Unidos, os índices de longevidade, já vinham caindo, ele vinha tendo micro quedas, poucos meses por ano, por 3 anos consecutivos na expectativa de vida, o que era explicado à época por uma epidemia de consumo de drogas, opioides e suicídios, ou seja, ele já vinha numa descendente em termos de expectativa de vida e de certa forma a pandemia apenas adicionou um componente negativo nessa equação demográfica. Mas como a pandemia é um fenômeno global, ela está ocorrendo em diversos países, é natural que a gente espere que em outros países a gente observe em maior ou menor grau esse tipo de incidência, de redução na taxa de longevidade, de expectativa de vida, né? Porque ela ceifa a vida muito prematuramente de pessoas que talvez sem a pandemia viveriam ainda muitos e muitos anos, né? Então é provável que a gente venha observar esse mesmo fenômeno em outros países. Agora, claro,
os países que têm um índice maior de letalidade, ou países que estão controlando de maneira mais negativa a pandemia, talvez tenham efeitos mais perversos na sua taxa de expectativa de vida. Vale também a gente fazer outros alertas, ou seja, essa pandemia ela impacta não apenas diretamente, ela impacta os índices oficiais não apenas diretamente pela morte prematura das pessoas, mas também indiretamente pelo caos que ela gera no sistema de saúde, pelo adiamento de consultas, de tratamentos em virtude da pandemia, pela indisponibilidade de leitos para outros tipos de doença, pelo confinamento e mesmo pelos impactos econômicos indiretos causados pelo confinamento, na arrecadação de governos, que lá na frente talvez vá se traduzir numa piora de serviços públicos, ou até mesmo na arrecadação das famílias que sofrem com a empregabilidade no momento de crise como esse. Há ainda fatores imponderáveis, né? Pode ser que casais tenham adiado planos de casamento ou adiado de repente o projeto de ter um filho. Então ninguém sabe quais serão as consequências demográficas com o fim da pandemia, né? Pode ser que a gente tenha um little baby boom aí, né? Um certo ciclo de aumento de filhos. A gente não sabe exatamente muito bem quais serão as consequências demográficas quando essa pandemia tiver passado, né? Se serve de consolo, o ponto positivo disso é que essa pandemia é um fator histórico isolado, como já foi uma guerra mundial, né? No exemplo dos Estados Unidos, de alguns países desenvolvidos, durante a Segunda Guerra Mundial, chegou-se a ter uma queda na expectativa de vida de mais de 10 anos de idade. Mas depois, com o final da guerra, esse ciclo se encerrou e a gente foi retomando a tendência histórica de aumento da longevidade. Então, a pandemia tem um impacto, pode ser que esse impacto tenha alguma continuidade por conta desses efeitos indiretos, e de mal a mal a gente não congelou essa pandemia ainda, né? Existe um processo de vacinação que vai nos tirar disso, embora esteja lento na maior parte dos países, mas isso terá fim. Em resumo, não está sendo nada fácil, mas vai passar.